Para os cristãos ela era uma abominável mensageira do inferno, mas passou para a história como uma das últimas expoentes da filosofia pitagórica, e a primeira mulher que deu contribuições consideráveis à ciência da matemática. Com a ascensão do cristianismo e o declínio do Império Romano do Ocidente, a cultura e a ciência grega tornaram-se mal vistas. Assim, em 415, Hipátia de Alexandria, matemática proeminente, filósofa, astrônoma e astróloga, foi arrastada da sua carruagem e selvagemente linchada por uma turba de fanáticos cristãos. Uma das últimas expoentes da filosofia pitagórica, ela é considerada como a primeira mulher que deu contribuições consideráveis à ciência da matemática. Mas ser matemático ou astrólogo na Alexandria, nesta época, significava correr sérios riscos. O concílio de Laodiceia no ano de 364 proscrevera a adivinhação, e os padres foram proibidos de praticar matemática e astrologia. O cânone 36 determinava: aqueles que são do sacerdócio ou do clero não poderão ser mágicos, encantadores, matemáticos ou astrólogos, nem eles farão amuletos, que são cadeias para as suas próprias almas. E aqueles que fazem uso disso, nós ordenamos a expulsão da igreja. No caso do paganismo, a filosofia e o misticismo andavam de mãos dadas. Os imperadores cristãos reprimiram energicamente essas práticas, e, por razões de Estado, acrescentaram uma hostilidade aberta contra a velha religião. Mas o cristianismo triunfante, após 3 séculos de luta, assimilara tudo o que era verdadeiro e sustentável das doutrinas da antiguidade, principalmente da escola de Platão. Seus seguidores, nos primeiros séculos da era cristã, últimos adversários da nova religião, acreditaram que poderiam deter a marcha dos homens vivos galvanizando múmias. Mas a batalha já estava praticamente perdida, e os pagãos da escola da Alexandria trabalhavam contra sua vontade, e sem o saber, para o edifício do cristianismo, que dominaria doravante a civilização. Os grandes nomes do neoplatonismo, Amônio Sacas, Jámblico, Plotino, Porfírio e Próclus, eram notáveis pela ciência e pela virtude. A teologia que postulavam era sofisticada, a doutrina moral elevada, e seus costumes austeros. Graças a eles, a magia deixou de ser considerada ofício de gente ignorante e inferior. A figura maior e mais sublime deste período, a estrela mais brilhante desta constelação era Hipátia, filha de Teon. Nas palavras de Elifas Levi, essa casta e sábia jovem cujas virtudes e inteligência deveriam levá-la ao batismo, mas morreu como mártir da liberdade de consciência. Teófilos, arcebispo da Alexandria, viu o paganismo como um adversário e, com a permissão dos seus superiores, ordenou queimar completamente o templo de Serapis no ano de 389. A destruição da biblioteca aconteceu logo depois. Neste clima crescentemente volátil, os matemáticos, como eram chamados os astrólogos naquela época, tornavam-se cada vez mais excluídos. O sistema ptolemaico do universo dominava o pensamento e deveria permanecer durante muitos séculos como uma das maiores realizações científicas da humanidade. Graças a ele podiam ser calculadas as posições dos planetas e eclipses com grande precisão. Mas prever o futuro era considerado contrário aos desígnios de Deus. Qualquer um que praticasse matemática, astronomia e astrologia recebeu o rótulo de charlatão ou bruxo. Hipátia era filha de Teon de Alexandria, e auxiliou nos seus escritos sobre matemática e astronomia, compilando frequentemente tábuas de posição de corpos celestes. Oradora profunda, as pessoas viajavam de longe para ouvi-la falar. Dizia-se que ela era semelhante a Minerva, a deusa da sabedoria, sua protetora. Não se sabe por que ela não fugiu de Alexandria quando começaram as perseguições, decisão que poderia ter evitado seu destino trágico. Em 415,
Durante o período cristão da Quaresma, Hipátia foi arrastada da sua carruagem e atacada por uma turba de zelotes cristãos quando ia para sua casa. Estes fanáticos, braço armado do governo do bispo Cirilo, a arrastaram para uma igreja local onde a despojaram das roupas e arrancaram-lhe a pele do corpo com objetos afiados. Depois disso, os zelotes a esquartejaram e levaram seus restos para um lugar chamado Sinaron, onde a queimaram. Embora Cirilo não estivesse presente durante o ataque, e não se tenha nenhuma evidência de que tenha ordenado a matança, acredita-se que ele a instigou, pois incitava sistematicamente os cristãos à violência em nome da igreja. Muito tempo depois deste evento, Cirilo seria louvado por autores cristãos por ter destruído os últimos restos de idolatria na cidade. O assassinato de Hipátia, uma mulher de 60 anos, amada e louvada pela sua beleza, sabedoria e compaixão, não foi apenas um ato de ódio cego, mas também uma afronta criminosa merecedora das penalidades mais severas contra os seus autores. No entanto, estas penalidades nunca foram aplicadas, nem houve qualquer prisão ou investigação. Depois de sua morte, Cirilo foi canonizado pela Igreja Católica e tornou-se um de seus santos. A morte de Hipátia marcou o fim da última fase da ciência antiga, e, a partir de então, a investigação científica passou a ser vista como inimiga do dogma religioso. Os astrólogos, sempre envolvidos em conspirações, não eram mais perseguidos pelo crime de lesa majestade, mas como inimigos da religião dominante. Muitos filósofos deixaram a cidade, com medo de ter o mesmo destino de sua amada colega. Com o desaparecimento de Hipátia, a última chama da livre investigação apagou-se, antes da longa noite de escolasticismo clerical, que se abateu sobre o Ocidente. O poeta Paladas, contemporâneo de Hipátia, dedicou a ela uma de suas obras, e, em um de seus poemas, registrou: buscando no zodíaco, em direção a Virgo, sabendo que tua província é o firmamento, encontro o teu brilho em tudo o que vejo, e rendo-te homenagem, reverenciada Hipátia, estrela brilhante e sem mácula do ensinamento.